Oi, aqui é a Tamires e esse é o canal Aqui Lemos com Calma. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos falar sobre livros que não deu. Aqueles livros que eu abandonei. Se você é aquelas pessoas que costumam se forçar a ler, vai se forçando a ler até terminar o livro, para poder, sei lá, contar que você leu aquele livro, ou simplesmente porque tem aquelas pessoas que acham que se você não leu o livro, você não pode falar mal do livro. Eu também acho isso totalmente insano. Porque se você lê o livro, mesmo que você tenha lido só uma parte daquele livro e aquilo não foi legal pra você, você tem todo o direito de falar mal daquele livro ou de falar mal até a parte que você leu do livro, né? Claro. Tem muitos livros que o início é chato, é arrastado, e você não termina de fazer a leitura por causa desse desenvolvimento que demora muito pra acontecer e às vezes você não tá no clima pra continuar aquela leitura. Muitas vezes você deixa pra lá, outras vezes você tenta, fica muitos meses tentando e realmente não desce, você não consegue terminar aquela leitura. Bom, hoje eu vou falar de alguns livros, bastante, hein, gente? Senta aí, vai pegar um café, uma água, dá play, porque são bastante livros que eu vou falar que eu abandonei. Antigamente, eu tinha o hábito de não abandonar a leitura. Eu continuava me forçando a ler. Eu comecei a perceber que isso me deixava muito estressada, porque aquele livro não acabava nunca, ficava se arrastando, muitas e muitas páginas, e eu acabava odiando a história. Por mais que lá pra frente tivesse um desenvolvimento, acontecesse alguma coisa legal, eu já estava irritada com aquela história já era o fim pra mim. Então, eu comecei a abandonar algumas leituras ao longo dos anos, e foi a melhor coisa que eu fiz. A partir do momento que eu comecei a abandonar leituras que não estavam me apetecendo, eu consegui render mais na leitura, mas não só render, ter mais prazer na leitura, que é o mais importante. Só lembrando que esse canal aqui a gente não gosta de metas de leitura. A gente gosta, assim, de você fazer uma meta de leitura para você se organizar. Esse ano eu quero ler o quê? Eu acho que é interessante. Esse mês eu gostaria de fazer o quê? Mas a gente é meio Dilma nesse quesito. A meta, ela está sempre aberta. Ela pode ser adicionado mais livros ou retirado aqueles livros. Às vezes a gente inicia o ano e acha que a gente vai ter muito tempo para ler, sei lá, 50 livros. E de repente você percebe que não deu para ler nem 10. Muitas vezes isso acontece. Então, para que a gente não fique com aquele sentimento de frustração, que não conseguia atingir a minha meta, e às vezes você se força na leitura para atingir uma meta, ou até mesmo, não sei, para poder agradar alguém, para competir com você mesmo, mas aqui, pelo menos para mim, já passou muito desse tempo em que eu lia, né, para poder contabilizar a quantidade de livros lidos. Chegou uma época aí que eu fiquei um pouco pilhada com isso, mas ainda bem que não durou menos do que aí um ano, foi mais ou menos 1 ano, 2 anos que eu fiquei nessa pilha, e depois eu comecei a perceber que mais vale a qualidade da leitura que você faz do que a quantidade. Muitas vezes você lê vários livros e são livros muito fáceis de ler, são aqueles livros que eu chamo de livros, como eu posso dizer, são livros que parece que foram escritos para crianças, apesar de ter um conteúdo que não é para criança. Uma leitura muito fácil, muito rápida, capítulos curtos, tem mais diálogos do que descrições, é uma correria, parece, sabe aquele seriado 24 horas? Muitos livros eles parecem isso. Eu não gosto muito desse formato, aliás, eu detesto essa série 24 horas. Eu nunca gostei dela, não porque ela fosse ruim nem nada disso, porque eu já cheguei a assistir alguns episódios e realmente ela tinha uma qualidade, né? A história era interessante, mas ela me dava uma agonia, eu ficava ansiosa ao assistir essa série, porque aquelas 24 horas estava acabando, e todo dia era 24 horas, é muito cansativo aquilo, né? Tipo, não era todo dia, era 24 horas, eu lembro que era 1 hora daquele dia, daquelas 24 horas que formava uma temporada da série, era alguma coisa assim. Não posso estar errada? Posso estar errada, me corrija aí nos comentários. Mas eu detestava essa série por causa disso, porque eu ficava com um sentimento de ansiedade quando eu assistia essa série. Por mais que eu estivesse interessada na história, querendo saber o que ia acontecer, se ele ia conseguir livrar o país daquela bomba, daquele ato terrorismo, mas o que me pegava mais era essa questão da ansiedade. Eu ficava muito, mas muito ansiosa com essa série, então eu não gostava. E tem muitos livros que todas as vezes que eu leio, assim, uns livros que tem capítulos muito curtos, Dan Brown é um desses, eu fico com essa sensação que as coisas têm que correr, tem que ser numa velocidade, que aquilo tem que acontecer imediatamente. Não gosto. Não é meu tipo de leitura, percebi, demorei muito para perceber isso, mas agora que eu me conheço como leitor, acho que é muito importante você se conhecer como leitor. A partir do momento que eu me conheci como leitora,
eu comecei a abandonar algumas leituras e não fico me cobrando por isso não me sinto mal não. Se alguém pergunta, eu falo, abandonei mesmo, sabe por que eu abandonei? E falo com propriedade, porque eu li tantas páginas antes de abandonar, mesmo que tenha sido 10. Bom, então vamos começar. Primeiro vamos começar por um autor que eu gosto bastante, que é o Jay Kristoff, do Império do Vampiro. Olha só o tamanho desse livro. Adoro livros desse tamanho. O tamanho não foi problema aqui. O problema não foi o tamanho. E eu tive que abandonar essa leitura. Eu li mais ou menos, eu acho que eu ainda tenho marcado aqui, ó, 238 páginas. Para eu desistir dessa história, para vocês terem uma ideia de como eu gosto desse autor. Eu gosto bastante, eu tenho aqui a SEG, não sei se dá para ver, não dá para ver no vídeo, deixa eu dar uma viradinha para vocês verem. Ali, ó, eu tenho aqui a série Nevernight, que é uma série que eu gosto bastante. Fiquei apaixonada com a escrita desse autor. Tem muita gente que fala assim que aquelas notas do rodapé, né, nessa série, tiram um pouco da atenção, mas pra mim era a parte mais engraçada, que tinha aquele narrador, que tinha um humor ácido. Eu adoro esse tipo de humor. E foi uma série que eu curti bastante, apesar de eu não ter gostado da finalização. A finalização foi ruim. Eu achei muito ruim esse negócio da Mia deixar de ser tão assassina, eu não gostei. Mas, voltando aqui para Império do Vampiro, eu fui com muita expectativa para essa leitura. Tanto pela minha experiência com a série das Quase Noites, e aí eu pensei, nossa, aqui tudo isso vai ser uma série incrível. E não foi. Pelo menos eu não gostei. O que eu não gostei nesse livro? Eu não gostei dessa questão dele narrar do ponto de vista do futuro. Então, a gente, ali no início da história, a gente já tem o protagonista, que ele já é capturado por um vampiro, e ele vai contar tudo o que aconteceu até aquele momento dele da captura. E aí a gente já percebe que existem algumas perdas que já inseridas ali no início da história, e a gente tem esse ponto de vista dele contando para esse vampiro toda a vida dele. E eu achei isso tão esquisito e arrastado. Existiam outras formas do autor contar a história do protagonista, ao mesmo tempo que ele tivesse ali, ele podia contar a parte final e depois ele parava ali a história e iniciava toda a saga do protagonista e depois voltava para aquele ponto de ação, tipo na segunda parte do livro, por exemplo. Não, o autor ele decidiu escrever o livro desse ponto de livro como se fosse, lembrou muito Diários do Vampiro, não. Ai, gente, como é que é o outro livro da Anne Rice? Vampiro Lestat. Detestei também. É um dos livros que eu abandonei também. Também já abandonei o Vampiro. Nunca consegui terminar de ler, né, os livros da Anne Rice. Não gosto da escrita, não gosto do jeito que ela faz a construção da história. Eu sei que é uma autora aí dentro dos mundos, né, dos vampiros, que seria a apoteose, né? Ela é a senhora que revolucionou aí a história de vampiros, mas eu não gosto da narrativa dela. Eu acho a narrativa dela confusa, arrastada, não faz com que eu me preocupe ou queira saber sobre os personagens. E o Jay Kristoff, ele usou mais ou menos o mesmo esquema, assim, do jeito da narrativa. Você inicia a história com o protagonista já preso, ele ali conversando com o vampiro, você meio que entendendo como funciona esse mundo, que não tem tanta coisa diferente assim para você falar, nossa, eu tô perdido, e você não tem aquele sentimento de conexão com esse protagonista, muito pelo contrário, é um protagonista bem fraco, né, porque você não tem nenhum senso de urgência. E eu não tô dizendo aqui que o protagonista precisa ser ético, precisa ser muita coisa, tá? Mas eu até gosto de anti-heróis, até prefiro que o protagonista erre bastante e que ele seja mais parecido, assim, tenha mais traços humanos, né? Do que aquele protagonista que é todo popular, que sempre acerta nas coisas. Não sou muito fã desse tipo de protagonista. Mas nesse livro em questão, eu fui lendo, falei, não, vai ficar melhor. Aí foi passando 100 páginas, 200 páginas, falei, não dá, né, gente? E aí acabei abandonando, infelizmente. Um outro livro que eu abandonei foi The Beauty of the Darkness, da série, né, da trilogia The Kisses of Deceptions. É isso? Já nem lembro mais. É isso mesmo, The Kisses of Deceptions. Já li há tanto tempo. Por quê? O primeiro livro eu achei interessante. Não gostei muito do desenvolvimento. É interessante aquele negócio de você
pra quem nunca leu, né, porque você não sabe se a protagonista tá conversando, tá afim do príncipe ou se ela tá afim do bandido, né. Achei bem legal essa dinâmica desse triângulo amoroso, apesar de não ser uma pessoa fã de triângulo amoroso. Mas o segundo livro foi um porre, do porre, do porre, do porre. Demorou muito para desenvolver a história. A gente tem um pedaço gigante em que a protagonista está sendo transportada para um outro país, e demora muito para chegar lá, e tudo que acontece no meio até ela chegar a esse local não é tão interessante assim, poderia ser cortado ali. Eu achei que a autora quis fazer meio Tolkien, sabe? Só que o Tolkien é Tolkien, né, gente? É muito difícil fazer o que ele fez. E eu achei bem cansativo. Até iniciei esse daqui, mas a minha motivação pela leitura já tinha se perdido lá no segundo livro, que tem muitas páginas. E esse daqui tem bastante também. Então, eu falei assim, não quero saber, quero saber. O final eu achei interessante, né? O que acontece lá no final do segundo livro, mas não a ponto de eu ficar instigada em continuar essa leitura. Dou início aqui a essa leitura, toda vez eu não passei do primeiro capítulo e tá aqui abandonado. Quem sabe um dia, se eu tiver que ler, se eu falar assim, não, eu vou ler essa série, eu teria que ler o primeiro livro, que eu já não lembro nada do primeiro livro. O segundo livro eu até lembro mais, porque ele me irritou de formas astronômicas, então eu lembro mais coisa. Aí o próximo livro, A Essência do Mal. Esse livro aqui, nossa, eu tava com expectativa que fosse um livro sobrenatural. Gente, eu gosto muito de livros sobrenaturais. Eu adoro histórias de espíritos, de demônios e tudo mais. São os meus filmes favoritos. Tudo que tem a ver com o sobrenatural eu gosto de assistir, eu gosto de consumir, eu gosto de ler. E esse livro, A Essência do Mal, o nome do livro, o título, me enganou, porque eu não fui ler a sinopse. Porque a sinopse não tem nada a ver, é sobre o cara se perde lá numa montanha, num penhasco, parece que tem alguma coisa, algum monstro que vive nesse lugar, que come essas pessoas, alguma coisa assim. Eu sei que eu não passava, eu li o primeiro capítulo, ia pro segundo capítulo, e é uma história assim que não me pegou de início, e aí eu desisti, eu tentei algumas vezes, né, mais de 3 vezes eu tentei pegar esse livro, lia o primeiro capítulo de novo, e não me apetecia, e aí eu só abandonei, tá aqui em casa ainda, porque sempre que eu abandono um livro, eu não necessariamente passo ele pra frente, a não ser que eu tenho certeza que eu não vá reler ele. Se eu tenho certeza que eu não vá reler ele, ou tentar de novo, né, eu pego e passo pra frente, mas nesse caso aqui, esse daqui eu acho que talvez tenha sido o momento, agora que eu sei que não se trata de um espírito maligno, não é de possessão, não é nada disso, das coisas que eu gosto, talvez eu queira ler ele mais lá pra frente, quem sabe, né, se ele não entrar na lista, possivelmente ele vai ser descartado aqui na minha estante. A mesma coisa aconteceu com esse daqui, A Casa dos Espíritos. É a Casa dos Espíritos? Bem-vindo à Casa dos Espíritos. Lógico que eu também imaginei que era um livro sobre possessão, um livro sobre casas amaldiçoadas, e não é nada disso. Aqui ele conta uma história bem esquisita, que parece muito ligada à arte das trevas e bruxaria. Eu não entendi muito bem, estava bem perdida na história. Tentei, acho que eu li até bastante, deixa eu ver, a fitinha tá aqui, eu geralmente não tiro. Eu li até a página 52. Li até a página 52, parece que tem um cara que o coração dele é meio que, me lembrou muito Mágico de Oz, que o coração dele parece que tá ligado a uma bruxaria, e ele tem tipo um homem espantalho na casa dele, alguma coisa assim. Não me lembro totalmente, gente, daqui já faz anos que eu li esse livro. Quer dizer, que eu tentei ler esse livro, anos, acho que foi lá na época da pandemia, então não tenho tanta certeza sobre o plot da história. Lembrando, se vocês que leram esses livros e tem aí um spoiler para me dar, por favor, escreva aqui nos comentários, deixa sinalizado que tem spoiler, porque eu sou uma pessoa que gosta de spoiler, então, dependendo aí do spoiler que você me der, eu volto aí a ler o livro, vou ler com mais instigação, mas até então não vi poucas pessoas falando sobre esse livro, e na maioria das vezes que a pessoa falava não falava bosta nenhuma sobre o que eu queria saber, o que era a história. Eu gosto de spoiler, gente, spoiler, tá? Outro livro que eu abandonei foi Guerra das Tempestades, Tempestade de Guerra, Tempestade de Guerra, da Victoria Aveyard, né? Eu li os 3 livros, né, a trilogia lá como é que fala? Como é que é? Cadê? Eu tenho ele aqui. A Rainha Vermelha. Eu li os 3 livros lá da série da Rainha Vermelha. Sinceramente, não é um livro que eu gostei tanto. Eu achei muito mais do mesmo. E eu não gostei muito de Rainha Vermelha, mas persisti. Aí eu gostei um pouquinho melhor de Espada de Vidro, mas nem tanto. É um livro extremamente esquecível.
E depois eu li o terceiro livro, que é A Prisão do Rei. Eu achei A Prisão do Rei muito mais interessante. Tem muita gente que não gosta, mas eu gostei da Prisão do Rei. Achei bem interessante. E na Prisão do Rei, eu fiquei mais interessada e acabei adquirindo o quarto livro, que eu iniciei várias e várias. Gente, eu acho que eu não passei da primeira página. Eu iniciava a primeira página e não dava início. Até hoje eu não finalizei essa série por causa desse raio, desse quarto livro, que eu já não tava mais... Sabe quando você não tá mais afim? Eu não gostei do final da Prisão do Rei. Eu gosto muito do Marvin, acho que todo mundo gosta, né? É um vilão muito interessante, mas em compensação, a protagonista faz tanta escolha bosta, mas tanta escolha bosta. E eu lembro que quando eu li, esse daqui ainda não tinha sido lançado. Aí quando foi lançado, eu adquiri imediatamente. Mas em compensação tá aqui parado na minha estante até hoje. Olha, e sinceramente foi um presente do meu marido de aniversário, tadinho. De todos os livros que ele me deu de aniversário, eu lembro que ele me deu uns 4, esse foi o único que eu não li. Todos os outros eu li, menos esse. Outro livro que eu abandonei e como sucesso foi Rainha do quê? Rainha do Ar e da Escuridão. Eu ia falar Rainha das Sombras, né? Mas você tem um título tão grande. Gente, eu comecei a ler Cassandra Clare e eu já tinha lido, né, toda a saga, né, dos como é que fala, gente? Eu já tinha lido toda a saga dos Instrumentos Mortais, toda a saga dos Instrumentos Mortais, eu ia falar Artifício das Trevas. E aí eu já tinha lido toda a saga, e quando eu fui ler A Dama da Meia-Noite, eu falei assim, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tenho. Quando eu fui ler A Dama da Meia-Noite, eu comecei a ler e comecei a perceber que eu não lembrava dos Instrumentos Mortais, não lembrava de tudo. Aí eu falei, não, preciso reler os Instrumentos Mortais. Aí eu fui lá, reli 6 livros de Instrumentos Mortais. Pra que eu fui fazer isso? Não sei por que eu fui fazer isso. Eu deveria ter pegado um resumo na internet. Porque aí eu fiquei cansada da Cassandra Clare. Porque aí eu até li A Dama da Meia-Noite, li O Senhor das Trevas, não, O Senhor das Sombras, li O Senhor das Sombras, mas quando eu fui pra ler esse daqui, eu já tava saturada, já não aguentava mais Cassandra Clare, não suportava mais ela. Eu pegava todos os trejeitos dela na leitura, no texto, e ficava, meu Deus, isso de novo, isso de novo, isso de novo, você não vai pra lugar nenhum. E ela tem um negócio de vai, não volta, vai, não volta, vai, não volta, o protagonista não é, vai pra lá, é irmão, é no irmão, é proibido, pelo amor de Deus, cansativo. Aí eu abandonei. Não sei se um dia eu vou terminar de ler essa série, se vocês... acharem que eu devo continuar, né? Escreva aí nos comentários, me dê um spoiler, quem sabe, né? E o próximo que eu abandonei foi o 6º livro, volume da série... Como é que é o nome dessa série? Estilhaça-me. Gente, eu aguentei demais. Eu li 5 volumes no 6º livro. Eu cheguei até... Aqui o marcador tá errado, porque eu não cheguei até essa página 194. Não é possível que eu cheguei a tudo isso. Eu acho que eu não passei do primeiro capítulo ou 2 no máximo. Porque eu tava cansada. Parece Toda vez que eu leio esse livro, essa série, eu me lembrava de X-Men. Não tinha outra coisa. Era muito parecido com X-Men. Só que uma coisa que me incomodou na autora foi a questão dela não saber narrar e nem construir mundo direito. Quando chegava nos momentos que ela ia fazer, que tinha alguma coisa muito importante, que ia ter uma ação, pancadaria, explosão, era impressionante como tudo era resolvido assim, um passe de mágica. Tudo acontecia muito rápido, de repente a protagonista estava aqui, de repente ela se teletransportou que nem um Goku, sabe? Ela estava aqui, depois não estava mais. E foi me irritando, e depois teve um foco muito grande no romance, mas eu não estava interessada no romance, eu queria saber o que ia acontecer. Só que vai acontecendo umas coisas tão mirabolantes que, não deu mais. Aí eu já abandonei mesmo, li 5 livros, li muito, fui guerreira. O próximo livro que eu abandonei, o pessoal vai me matar. Corte de Chamas Prateadas. Pessoal, eu gosto bastante de ACOTAR, tá aqui, ACOTAR. Reli muitas vezes, eu gosto bastante da construção do mundo da Sarah J. Maas. Tenho também Trono de Vidro, tá aqui, Trono de Vidro. Não terminei também Trono de Vidro, hein? Mas eu tive que abandonar esse livro porque, gente, olha só o tanto que eu li. Eu li 260 páginas, pelo amor de Deus, 260 páginas. E eu tava cansada. E eu já sabia qual era a resolução. Ali, quando chega em 260 páginas, eu já percebi qual era o plot daquela história. E você vai lendo e você vai percebendo que
aquela tensão sexual, não tem condições. Eu tava lendo um livro de fantasia, mas parecia que eu tava lendo só um livro hot, que era uma tensão absurda, porque em Acotar, a gente de início tem ali umas tensões sexuais normais, gente. Tem vários livros adultos aí que não são vendidos como hot, que tem bastante cenas sexuais. Não tão explícita, claro, né? Mas ainda assim tem bastante coisa atrapalhando ali o desenvolvimento da história. Mas aqui em Acotar teve, né, toda essa questão, mas foi lá mais pro segundo livro, terceiro livro, teve algumas cenas ali questionáveis. Mas aqui é o tempo inteiro. A gente não desenvolve bosta nenhuma. Não tem, não vai pra frente outra. Ninguém aguenta nesta. Ela é chata. É uma das personagens mais odiáveis. Eu não sei porque tem um livro só dela. Não tem como. Não tem. Aí eu tive que abandonar. Abandonei. E não tenho nenhuma intenção em continuar essa série. E aí eu abandonei também que me desculpe, gente, mas não deu. Esse daqui, Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. Eu gosto bastante da Paula Alexandra, sempre tive vontade de ler os livros dela. Esse daqui eu fui bastante, gente. Ó, cadê o meu marcador? Ai, acho que eu tirei daqui. Mas eu cheguei até a página 200, até umas anotações aqui que eu faço. Mas eu cheguei até a página 200, mais ou menos, ali na página 200. É um livro que estava me interessando bastante. Eu gostei muito da questão histórica, é muito bem construída essa questão histórica. A Paola, é inegável, ela escreve muito bem. Mas, o que eu não gostei aqui? Eu não gostei da questão do desenvolvimento. O desenvolvimento é muito lento e tem muitas conveniências. A protagonista, todo mundo gosta dela, ela tem várias amigas, e essas pessoas todas acreditam nela, não tem uma pessoa que é ruim, e tem... É tudo muito lindo, não faz sentido, ainda mais nessa época. Não faz sentido, é tudo muito bonito. Não gostei. Eu não gostei. Eu tentei bastante, porque eu tava muito interessada na história dos dois, né, eu até esqueci o nome da mulher, Anastácia. Tô muito interessada na história da Anastácia e do próprio rapaz lá, o Benício. Tem o ponto de vista dos dois. É um livro narrado em primeira pessoa, coisa que eu não gosto muito de livros narrados em primeira pessoa, mas fazer o que? As pessoas gostam de escrever em primeira pessoa. E aí, tava até interessante, o romance poderia até acontecer ali legal, mas o que eu não gostei? Eu não gostei muito dessa irrealidade. Tem muita coisa aqui que você vai seguindo, que aqui conta a história da Anastácia, que a Anastácia, ela casou com uma pessoa lá na França, e essa pessoa maltratava ela, batia nela. Essas partes são muito bem escritas. De início, você pega já um amor pela Anastácia, você já vê o sofrimento dela, você já tem uma conexão com ela, você quer que ela se livre desse casamento, você percebe que o marido dela é um crápula do cacete, e você quer descer o cacete dele, é isso. E você quer que ele suma o mais rápido possível. E ele, ainda não satisfeito com tudo isso, ele resolve vir para o Brasil para poder fazer uma rede de prostituição aqui. E aí, a Anastácia viria junto com ele, só que ela seria colocada ela foi colocada dentro de um hospício, né, porque ela tem até uma crise quando ela descobre isso daí, e ela se descontrola, e é em público, aí o médico vai lá e atesta que ela tá histérica, e eles internam ela num hospital psiquiátrico. E aí, quando ela chega aqui no Brasil, ela é internada nesse hospital psiquiátrico, e ela fica lá durante bastante tempo. A gente não tem o período que ela fica lá, não é narrado. Eu achei que faltou essa narrativa, ficaria muito melhor essa história, eu acho que ficaria mais madura e mais realista se tivesse essa narrativa dela dentro desse hospital psiquiátrico, os perrengues que ela passa lá, porque até então, você vai percebendo na narrativa que tudo é muito fácil. Depois que ela é presa lá no hospital, ela já faz uma amizade com uma enfermeira, ela faz amizade com uma outra moça lá que fica chamando ela de bebê, que eu acho ridículo esse tipo de apelido. Gente, não sei porquê, eu tenho muita dificuldade com apelidos, porque apelidos é uma coisa muito natural, e geralmente não é todo mundo que usa apelidos. Tem gente que usa, né? Mas tem muitas famílias que não usam. Minha família mesmo é uma família que não usa muito apelido, a não ser pra dar chacota com os outros, mas apelidos a gente não costuma muito usar quando vai se referir ao próximo. Às vezes o outro vai usando uma palavra de carinho aqui, de carinho ali. Um apelido que uma criança falou errado faz muito mais sentido, né? Você tem um apelido porque a criança falava o nome daquele jeito e você vai seguindo falando o nome daquele jeito. Então tem muita gente, assim, muitas amigas. Tinha uma menina na minha rua que morava na minha rua, que o apelido dela era Bebê. Até hoje eu não sei qual é o nome dela. Todo mundo chamava ela de Bebê, porque a família dela chamava ela de Bebê.
E aí eles não falavam o nome dela, só chamavam ela de bebê, 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 bebê. E a rua toda conhecia ela como bebê. Aí todo mundo, a bebê isso, a bebê aquilo, a bebê lá velha já, com 15 anos a gente chama ela de bebê. Então todo apelido ele tem um porquê, na maioria das vezes. E aqui os apelidos eles são usados sem motivo específico. Eu não gosto muito disso. Mas isso é uma característica minha, pessoal, totalmente minha. E por isso que eu não consegui continuar com essa leitura. Eu achei enriquecedora a questão histórica. É uma narrativa do período histórico da escravidão, do fim da escravidão aqui no Brasil, impressionante. Assim, com muita riqueza de detalhe, você vê que a Paula, ela se dedicou mesmo a essa escrita. Mas, gente, não desenvolve a questão do romance. O romance demora muito. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com slow burn. A pessoa pode fazer um romance mais lentinho, tudo bem pra mim. Não tenho problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu tô lendo o livro não pelo romance, mas sim pela história em si. Só o romance, ele não me convence. E aí você vê que tem essa construção. Mas, em compensação, tem muitas conveniências. Então, a gente tem essa amiga lá no hospício, que já passa a gostar dela, e essa amiga tem dinheiro, né? Ela tem dinheiro, né? Ela consegue ali valores. A gente tem uma madre que vai aparecer depois junto com a irmã desse ex-marido dela, né? Desse marido dela. A gente tem a questão do marido dela, se ele morreu ou não morreu. Não vou considerar isso como spoiler, tá? Porque é bem de início ali do livro, você percebe que eu não considero spoiler se aconteceu até a página 30. E depois a gente tem também a história do Benício, que é o mesmo, ele é um mestiço, ele é o irmão dele é mais negro que ele. Então tem eles construindo uma empreiteira, eles têm todo como é que se fala? Uma missão, um valor naquela empreiteira para poder só empregar pessoas que, né, seriam livres, né, escravos livres, e de libertar essas pessoas, porque essas pessoas são livres e não conseguem empregos. Então, é bem interessante, mas tem muita lacração, essa é a palavra, tem muita coisa que é só para poder atender, lacramos aqui, atendido, inserimos um grupo tal, atendido, não sei o que lá, atendido. Parece que foi feito um check-out do que precisava atender essa narrativa para que fosse um livro considerado interessante. Então, primeiro a gente tinha que incluir um monte de coisa para falar assim, esse livro está dentro das normas hoje da sociedade, que eu não seria cancelada, e eu fui colocando isso dentro da narrativa. Achei muito ruim essa parte. Estou me estendendo um pouco nesse livro, porque realmente é um livro que eu tentei bastante, estava gostando, queria saber o que ia acontecer, mas chegou um momento que eu percebi que eu estava me forçando a ler. Eu colocava metas, falava assim, hoje eu vou ler mais 10 páginas, eram 10 páginas intermináveis. Era muito difícil continuar a leitura, mesmo que eu tivesse interessada no romance dos dois, eu não queria saber. E depois o que piorou para mim foi a questão, depois mais pra frente acontece lá um negócio com o marido dela, tipo, começa um mistério ali no meio da história. Eu falei, me poupe. Já não tô gostando desse negócio de um monte de gente que eles vão, tipo, meio comprar uma fazenda lá, ela herda uma fazenda, uma coisa assim, e ela sai muito facilmente do hospício, ela vai pra essa fazenda com um monte de amigas, e todas elas estão ali para ajudar, para poder fazer essa causa, porque ela quer fazer um lar para as mulheres, um refúgio para essas mulheres que também sofreram nos seus casamentos, que apanharam, que foram internadas como loucas. É muita coisa assim, boazinha. E a gente sabe que nessa época, o que a mulher não teve foi paz e sossego, né? O que a mulher mais teve foi sofrimento. E aí você lê um livro onde tá tudo dando certo, tudo lindo, tudo flores. Nessa época, esse talvez meu problema seja maior que esse livro, porque eu tenho muita dificuldade com romance de época. Romance de época, para mim, ele é um livro que eu já li alguns, né, inclusive que a própria Paula Alexandra indicou, que eu até gostei, mas a grande maioria eu não gosto, porque eu tenho muita dificuldade com essa questão de que querem fazer umas histórias mais contemporâneas, mas dentro do romance, dentro de uma época específica. E para mim isso não cola, porque naquela época, o que a mulher não podia fazer, as protagonistas estão fazendo, adoidado, e não há consequências, e tudo é muito lindo, tudo perfeito. Não desce. Não desceu esse.
talvez futuramente, eu tenho um outro livro da Paula que eu comprei, acho que é o segundo dela, não, acho que é o primeiro dela, que talvez eu vou dar uma segunda chance, vou tentar ler aquele livro, talvez aquele seja melhor, eu não trave tanto quanto eu travei nesse. O próximo livro que eu desisti foi essa biografia, né, da Peggy, até que eu comprei, eu assinava a Peggy, da Frida Kahlo. Tava achando bem interessante, né, acho que eu li até, nossa, li só até a página 60, gente, pensei que eu tinha lido muito mais. Olha só como é que a memória, quando você tá num livro ali empacada, e você tá empacado num livro, parece que você leu um mundo, né? E na verdade você não leu nem tanto assim do livro, é simplesmente porque o livro não desenvolve mesmo para você e você tem que dar aquela abandonada ou você tem que mudar a forma de ler. Então, se eu for uma pessoa que eu tô com tempo, eu insisto um pouco mais na leitura, porque eu tô com tempo, eu sei que é um livro que demanda mais energia, mais concentração, então, ou precisa de uma leitura de apoio, ou precisa de um spoiler. Então, se eu tô com tempo, eu costumo, né, dar mais uma chance pro livro e um pouco mais à frente. Mas esse daqui eu tentei durante um ano. Eu lembro que eu fiquei um ano, mais ou menos, lendo esse livro. Eu pegava ali um pouquinho, soltava, pegava, tentava ler, voltava de novo, tinha que reler, porque eu já tinha esquecido. E não deu. E eu queria muito ler sobre a Frida Kahlo, mas essa biografia em si, que foi escrita pela Caroline Bernard, eu não gostei. Talvez, né, encontre uma outra biografia da Frida Kahlo que eu acho aí que foi escrita de uma forma mais legalzinha, mas eu acho que que eu não gostei aqui é o jeito que foi escrito. Parece que eu tô lendo um romance. E eu gosto de biografias onde é escrito mais de forma, como eu posso dizer, como se fosse um diário. Eu gosto mais quando é assim, ou como se fosse um texto jornalístico mesmo, né? Me apresentando fatos e que fosse mais técnico e não tão parece você até esquece que você tá lendo um pouco sobre a vida de uma pessoa real. Ó, o próximo que eu abandonei é No Ritmo do Amor, da Brittany C. Sherry. Gente, eu gosto um pouquinho, eu gostava bastante, né? Não vou falar que eu gosto, porque é um pouco de exagero. Mas eu gostava bastante dos livros da Brittany C. Sherry. Eu li a série dela lá, Elementos? Sei lá, essas séries, sempre séries de romance, parece que tem tudo no mesmo nome. É aquela que é O Ar que eu respiro, O Ar que ele respira, Chamas, A Atração da Força, alguma coisa assim. Já nem me lembro o nome dos livros. Tem um outro que é de água. Também detestei aquele de água. Mas eu li, né, esses livros dela. Li mais um outro, tem um outro que eu li dela que é Vergonha, que realmente é uma vergonha aquele livro. Livro ruim, ruim, ruim. Ou talvez eu tenha evoluído como leitora. Tem isso também. Quando eu iniciei a ler livros da Brittany, é Brittany ou Brittany? Brittany, sei lá. Quando eu iniciei os livros dessa autora, eu gostava bastante da escrita dela, eu achava a escrita dela sensacional, me envolvia bastante essa leitura. Por mais que tenha aqui um hot e tal, mas ainda assim tinha umas outras partes que eram interessantes, uma construção, tinha muito essa questão do sentimento do personagem, o que ele está passando naquele momento, e aquilo me deixava ficar muito interessada na leitura. Já esse livro aqui, Senhor Deus, eu li, também tirei meu marcador, mas eu devo ter lido até a página 100, que eu lembro. Porque é um livro que tem bastante, ó, se você for ver, ele tem muitos diálogos. Então, por ele ter muito diálogo, ó, eu tô mostrando aí, às vezes nem dá pra ver. Ele tem muitos diálogos, ó. Diálogo. Então, livros que tem bastante diálogos e tem menos descrições, é muito mais fácil de ler, na minha opinião. Não sei de vocês, né? Mas na minha opinião são livros assim que você senta e lê muitas páginas, né? Se você tiver ali 1 horinha, 2 horinhas de leitura. Mas esse livro aqui, ele é irritante de uma forma, nossa, eu acho que é porque ele é de adolescente, eu também tenho um problema com isso, né? Você chega numa certa idade que você não tem mais paciência para livros adolescentes. E aqui ele vai contar a história de uma menina que ela é musicista, né? Não entendi muito bem se ela era cantora, acho que ela é cantora, musicista, e aí ela tá tentando fazer sucesso, e a mãe dela é meio bitolada nessas coisas, faz de tudo para que ela alcance sucesso. Ela tem vários problemas ali com a mãe dela. Você percebe que a mãe dela quer o tempo inteiro que ela alcance esse sucesso que a mãe não foi possível alcançar. Então a mãe tá vivendo através da filha. Me lembrou muito o livro da... Gente, não tá aqui meu livrinho? Não tá.
Me lembrou muito o livro da Sam, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Acho que é isso o nome do livro. Me lembrou muito, porque, gente, a mãe dela é insuportável, a mãe dela força ela o tempo inteiro, ela não tá tanto afim de fazer sucesso, tipo, ela acha que ela quer fazer sucesso porque a mãe dela colocou isso tanto na cabeça dela que chega a fazer parte da criança, a criança já não sabe mais o que ela quer, porque ela ainda é adolescente, tem seus, acho que 16, 17 anos, ou indo pros 18, não me lembro exatamente, não me importa. E aí ela conhece um outro menino, esse menino é muito mais introspectivo que ela, ele também é muito bom em tocar, ele toca saxofone, ou alguma coisa parecida com isso, não me lembro e não me importo, e os dois começam a ter uma interação e começam a se relacionar. E claro que essa mãe é contra totalmente a isso, né? E ela tem um padrasto que ele é muito legal. Eu gostei bastante desse padrasto. Mas, gente, vai seguindo toda a rotina desses adolescentes, que eu não tô nem aí, e é tão, tão, tão chato. Chegou ali na página 100, nada de legal aconteceu, sabe? Nada de legal aconteceu. Os dois ali, a amizade que eles vão desenvolvendo, parece que o menino também sofre violência doméstica em casa, né? Parece do padrasto. O padrasto bate bastante nele. É uma coisa muito... Ai, faltou muita profundidade aqui. É se jogado muitos problemas, né, de jovens, né, problemas sérios, e esses problemas são jogados só para poder ter um pano de fundo ali para a história, mas nada é aprofundado, e você percebe que lá para frente isso não vai ser aprofundado, que tudo vai ser resolvido ali daquele jeito. E aí eu falei, por que eu tô lendo isso? Porque tô gastando tempo com essa leitura pra quê? Aí fui e abandonei. Simples assim. Esse daqui muita gente pode considerar nem como leitura, né? Como eu disse, eu gosto bastante de educação financeira, sou formada nisso, e eu costumo ler bastante livros voltados à questão financeira. Esse daqui foi meu marido que comprou, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu não gosto muito, na verdade eu já vi alguns vídeos desse rapaz, desse rapaz, eu já vi alguns vídeos desse rapaz e eu não gostei da didática dele. Eu achei que a didática dele parecia um pouco... não se aplica a todo mundo, né? Totalmente irrealista. E meu marido tinha comprado esse livro aqui, que tava na promoção. E aí ele falou assim, lê aí, vê se você gosta, pra eu poder ler. Porque meu marido não é muito de leitura, né? E aí eu comecei a ler, e senhor... Gente, olha que até marquei. Passei da página... marquei não. É isso mesmo, marquei mesmo. Cara, mal terminei a introdução e já vi que era uma grande porcaria. E aí eu falei assim, não vou continuar lendo isso daqui. Porque é aquele negócio que você fica vendendo o que funciona pra você, mas que certeza que não vai funcionar para as outras pessoas, gente. Eu acho que você tem que ser um pouco, como eu posso dizer, honesto. Esse livro não é. Aí eu falei assim, não vou perder tempo com isso, né? E tá aí, abandonadíssimo. Aí o último, né, mas não menos importante... A Origem do Dan Brown. Ai, Deus, eu tentei nesse livro. Não sei se eu marquei aqui a página. Olha, eu marquei. Eu li até a página 166. E não li mais. Eu também nem me lembro mais sobre o que esse livro fala. Eu teria que reler ele. Não que eu queira. Besteira. É sempre a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Mesma coisa. Primeira coisa que eu cansadíssima com essa leitura é que, assim, eu li todos os livros do Dan Brown, tá? Anteriores a esse. De todos que eu li, o que eu mais gosto seria O Símbolo Perdido e Ponto de Impacto. Ponto de Impacto até gosto muito do final. O final sensacional. E Símbolo Perdido eu gosto da história toda, como um todo. Por quê? Porque o Robert Langdon ele não tá lá. O Símbolo Perdido, eu nem lembro se ele tava lá no Símbolo Perdido, não faz muitos anos, que a gente tem mais de 10 anos que eu li esses livros. Esse daqui eu tentei ler, foi em 2020, mais ou menos, que isso daqui foi lançado. Foi isso? Vamos dar uma olhadinha? Olha, esse livro ele ainda tá branco, né? Porque é arqueiro. Os livros geralmente vão ficando 2017 lá fora, mas aqui no Brasil foi quando? Sei lá. Essa base aí. Só sei que eu devo ter adquirido ele mais ou menos nessa época, né? De 2020, 2019, por aí. E esse daqui, A Origem,
a gente vai contar a mesma historinha de sempre, né? O Robert Landon, ele é acionado por uma pessoa que tem um enigma, alguém morreu, ele precisa resolver, aí ele vai para um outro país, aí ele chega nesse outro país e tem uma série de enigmas que ele tem que resolver, senão outras pessoas vão morrer. E sempre tem uma mulher muito bonita que vai se interessar por ele e que provavelmente eles vão continuar um affair que nunca vai ser concluído, esse affair que é só um peguete ali da vez, depois ele vai embora do país dele de origem, vai voltar à vida dele de boemia e acabou. É isso, gente. Dan Brown é isso. Ponto positivo do livro. Não desse, tá? Que esse daqui realmente eu não achei nada interessante. Tanto que eu nem me lembro qual é o Paranauê, qual foi o país que ele foi, qual era a problemática. Não me lembro de nada. E eu li 166 páginas. E eu não me lembro. Agora, nos outros livros, eu ainda lembrava de uma coisinha ou outra, mas esse daqui, putz, creio. O que não me apetece nessas leituras do Dan Brown? Os capítulos são muito curtos, né? Olha aqui, esse capítulo 24. Ó, capítulo 24 iniciou. Uma página. Uma página e meia depois o capítulo terminou. É muito curto. Os capítulos são bem curtos, então é fácil para você fazer essa leitura, né? Você vai lendo e você vai... Nossa, vocês têm uma sensação de que você está lendo muito. Você realmente está. Mas são coisas esquecíveis e bestas. Ai, nossa. Me desculpa quem é fã aí de Dan Brown, mas eu já fui também, eu gostava bastante. Eu gosto muito do Código da Vinci, mas ele não é o meu livro favorito. E não foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu li do Dan Brown. Eu conheci o Dan Brown pelo Código da Vinci. Eu lembro que na época que eu li, eu gostei bastante. Apesar de achar aquela parte que ele fica ali falando sobre os 10 mandamentos e falando sobre a Santa Ceia, né? Os 10 mandamentos, ele fala sobre a Santa Ceia, aquela questão dos Evangelhos de Maria, ou de Madalena. Não, Evangelho de Madalena. Eu achei bem cansativo, mas eu adorei quando a gente descobre quem é o vilão. Eu achei demais, perfeito. Mas o meu favorito ainda é o Ponto de Impacto, porque eu acho que o final ele é surpreendente, assim, como diria os outros, de cair o bunda, muito bom. E o Símbolo Perdido, eu gosto muito da questão da maçonaria. Eu achei que ficou muito bem explicado, toda essa teoria, essa conspiração, e ficou explicado de uma forma que não te deixa cansado. Que em Código da Vinci eu tive esse cansaço, agora no Símbolo Perdido eu não tive esse cansaço. E são dois temas, se você pegar tanto esses Evangelhos Perdidos, o Santo Graal, e tanto a maçonaria, são tudo teorias, né, gente? São teorias. E aí você, não sei, eu não sou uma pessoa da conspiração, muito pelo contrário, né? Eu acho que o pessoal viaja demais. E ali eu poderia ter perdido a atenção e não perdi tanta atenção assim. No Símbolo Perdido, essa atenção não me foi perdida em momento algum. E, em compensação, em Código da Vinci, foi. Agora, tanto os últimos dois livros, que seriam o Inferno e a Origem, o Inferno, eu achei bem ruinzinho, muito fraco comparado aos demais livros. E a Origem, eu nem me recordo sobre o que fala o livro, isso já diz por que eu tive que abandonar essas leituras. Então foi isso, gente, foram os livros que eu abandonei ao longo dos anos, né? Foram várias datas, tem uns que são recentes, outros nem tão recentes assim, mas faz parte da minha nova política, a política de que eu não vou ficar perdendo tempo com essa leitura, sendo que eu tenho tantos livros para ler e o tempo me é finito, né? Então eu não posso ficar perdendo tanto tempo com leituras que não estão me agradando, que não estão engrandecendo em nada, que só para poder falar que eu li. Não. Então eu abandono mesmo e parto para uma leitura que eu tô mais interessada. E tem mais, tá? Só pegando aqui a minha colinha dos livros ainda outros livros que eu abandonei, que eu posso fazer aí uma parte 2, tá? É bastante. Eu abandono bastante livros, né? Eu tava vendo lá no meu Scooby, que eu tenho marcado lá que eu abandonei, já tem uns 25 livros, mas eu acredito que são bem mais do que isso, que tem muitos livros que eu não me lembro mais, nem adicionei estante do Scooby, são livros que eu peguei, comecei a ler e falei, não vou continuar. Então é isso, gente. Bom, se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, deixa seu curtir, seu joinha aqui. Se quiser comentar alguma coisa, me dá spoiler desses livros, porque eu devo continuar a leitura, ou se tá certo, eu deveria ter abandonado mesmo.
Ó, sempre que for colocar um spoiler aqui no comentário, você sinaliza ele para que o próximo amiguinho não leve uma spoilhada na cara sem querer, porque tem gente que não gosta de spoiler, né? E é isso por hoje, te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!